bem, pessoal, estamos com o FL Entrevista novamente. Hoje vamos falar sobre um assunto importante. Você que tem veículo, está pensando em comprar um veículo, moto, caminhão, um ônibus, seja o veículo de transporte que for, você tem que ter alguns cuidados na hora dessa compra e depois da compra você também tem que fazer a transferência para o seu nome. Estou aqui com o Rui da Silva, ele que é sócio administrativo da Autovisão Vistoria Veicular, para esclarecer algumas dúvidas naquele momento. Comprei o veículo e o que fazer agora? Rui, quem tem que fazer a vistoria? Bom, Maganin, isso aí depende do que é acordado, porque sempre é uma transação comercial, comprador e vendedor. Obrigatoriamente, a responsabilidade é de quem compra o veículo e é o responsável por fazer a transferência para o seu nome. Mas na hora, muitas negociações acontecem de, eu estou comprando o teu carro, mas eu vou pagar, eu pago ou tu paga, então isso depende muito dessa comercialização, tu entendeu? Mas, por regra, o comprador, quem vai passar o veículo para o seu nome, ele é responsável por esses ônus aí. A vistoria é a transferência ou a vistoria é um item da transferência do documento? É um item da transferência, né? Perfeito. Ou seja, a delegacia, o Ciretran, né? Ele exige algumas documentações para transferir um veículo para o teu nome. Dentre essas documentações, a vistoria. Então, a vistoria é o primeiro passo. Antes do cidadão procurar o Detran ou mesmo o despachante da confiança dele, o primeiro passo é procurar uma empresa de vistoria para fazer a vistoria, para ter em mãos um laudo de vistoria. E, Rui, o que é essa vistoria que o pessoal tanto fala aí que é obrigatória? Bom, Maganinho, o laudo de vistoria, ele atesta a originalidade e a idoneidade do carro por seus itens identificadores. Existem alguns itens que são os itens identificadores. O que a gente verifica? Itens identificadores e itens de segurança. Itens de identificadores, número de chassi, número do motor, as etiquetas autodestrutíveis, lá tão famigerada etiqueta autodestrutível, né? Marcações vis dos vidros e uma série de itens que atestam que aquele carro ali não sofreu adulteração. E como é que funciona essa vistoria? É desmontado o carro? É necessário? Não é necessário? Depende muito, Maganinho. A gente vai olhar, porque assim, um carro que ele sofre um acidente, que ele tem uma parte dele trocada, já entra por uma média monta ou grande monta, que daí ele não pode ser colocado de volta no mercado, circulação, ou ele vai ter que passar pelo Inmetro para saber se a solda, se aquilo ali foi feito de forma técnica. Isso quem vai atestar é um engenheiro mecânico, né? Sim. Ele é que vai atestar se aquilo foi feito. É feito o teste de torção, teste de resistência do carro, enfim. Na hora da vistoria, o que a gente faz? A gente verifica os itens identificadores do veículo e a gente remove as borrachas para ver se não houve troca de uma parte, a parte frontal, a parte traseira, uma troca de teto, né? Havendo uma troca, dependendo do montante, a gente é obrigado a mencionar isso no laudo. A necessidade de um CSV ou não. CSV é o laudo do Inmetro. Então, assim, o pessoal vai fazer a vistoria, chega no local ali, quero fazer uma vistoria. O que ele precisa para fazer essa vistoria? Para fazer a vistoria, eu preciso do cidadão habilitado. Então, a gente pede a habilitação de quem estiver conduzindo o carro no ato da vistoria. Não precisa ser o mesmo documento? Não precisa. Não precisa nem ser o cara, a pessoa para a qual vai ser transferida. Um exemplo, tu está trabalhando, a tua esposa pode levar o carro lá? Pode. Um amigo? Pode. Ele vai apresentar a habilitação. De preferência, o recibo de compra e venda, o DUT, porque o DUT contém as informações mais atualizadas. Às vezes a pessoa chega com um documento de circular e esse documento de circular é atrasado. É do ano, é 2020, mas espere um pouquinho. Se em janeiro ele fez uma transferência e agora no começo de fevereiro ele fez outra transferência e ele está com o documento ainda aqui expedido lá em janeiro, então ele não está atualizado. Então, por isso o DUT, né? O documento de transferência. E a partir daí começa a questão da vistoria. Você falou de itens de segurança e itens obrigatórios. Como é que é essa questão aí? Os itens de segurança, tá? A gente tem um rol, tem um escopo de vários itens de segurança. Pneus, ejetor e limpador de água no para-brisa, cintos de segurança, encosto de cabeça nos bancos, espelhos retrovisores, o pneu step, macaco, chave de roda, triângulo, identificador lá, o alerta, enfim,
toda a parte de iluminação do carro que veio de fábrica, ele tem que estar funcionando. Rui, luz branca, luz xenon, as alterações que se faz, como é que fica? Porque a luz de LED, que agora está na moda, como é que é essa questão aí? Olha só, Magarin, luzes. Qualquer modificação da originalidade do carro, obrigatoriamente, ele tem que constar no documento por uma alteração do sistema de iluminação. Tem que passar por um CSV, ou seja, ele tem que ir no Inmetro, o Inmetro vai verificar e vai atestar se aquela lâmpada é ideal ou não. Luzes de LED, tem resolução aí que fala que os carros fabricados no Brasil passarão a ser obrigatoriamente com luzes de LED, lâmpadas de LED. Mas o teu carro não tem lâmpada de LED, mas aí tu quer botar. Não pode. Não pode. Embora seja considerado uma lâmpada mais segura, só que não pode. Se quiser colocar, vai ter que passar pelo Inmetro para atestar que houve essa modificação. Então, qualquer alteração tem que estar lá no documento do carro e se não tiver no manual do veículo também não consta lá, o pneu tem que ser o largo e o pequeno. Isso tem tudo lá no manual? Tem. Para essas alterações? Tem. A internet te dá essa possibilidade no Google, tu coloca lá, ficha técnica, veículo tal, ano tal. Ele aparece. Aquilo ali, às vezes, a gente usa como referência também, para procurar ali. Tu falou dos pneus. A gente está falando de iluminação ali, né? Pulamos aqui para o pneu. Vamos supor um pneu. Tu tens um carro, originalmente, com uma roda 15, e um perfil mais largo. Então, tu tens roda, pneu. Tu queres trocar esse conjunto? Pode? Pode. Quer colocar uma roda esportiva bonita? Tu quer colocar um aro 17, vamos supor? Pode? Pode. Contando que o perfil diminua. A regra é, a banda de rodagem, ela tem que ser igual. O perímetro externo do conjunto roda-pneu tem que ser igual ao original. Grosseiramente, o que a gente faz? Vai lá, a maioria dos carros, né? Vai lá e tira o pneu step, coloca do lado. Né? Porque um pneu step, se tu alterar a roda, o pneu, não cabe no receptáculo ali traseiro. Sim. Mas é uma forma grosseira da gente analisar, até em fiscalização de rua, se o cara quiser, o cara pega o pneu e coloca do lado. Colocou um pneu onde o conjunto roda, pneu, seja maior o perímetro externo, aí reprova. Limpador de para-brisa também reprova? Cara, o esguicho lá, a água que... Aquilo ali não é enfeite. Não é enfeite. Tem um vídeo circulando na internet de uma mulher que ela para numa blitz, eu não lembro qual cidade, e ela começa a filmar e esculhambar com o agente fiscalizador ali, o rapaz do trânsito. Esculhambar. O cara, no momento nenhum, se alterou com a mulher, simplesmente multou ela. Ela resolveu empombar com o cara lá, Sim. Arrumou briga com o cara pediu, aciona o rejetor de água do para-brisa. Não tinha água, estava funcionando, mas não tinha água. Isso é o suficiente para ele multar. Ele multa, sim. Tem funcionando, mas não tem água, é multa. Se não tiver água, ele não faz a função dele. Tem que estar com água no receptáculozinho aquele. Sim. Extintor de incêndio. Extintor de incêndio caiu, cara. A gente não cobra mais. Aquilo ali foi polêmico, aquela história do tinha que ter o extintor, aí o extintor aí era um tipo, e deu aquela briga e hoje não se cobra mais o extintor. Em vistoria nenhuma a gente cobra o extintor. Não é mais obrigatório o porte dele dentro do carro. Sim. Mas se tu tiver, e numa fiscalização, o cara pegar ele e tiver vencido, vale multa. Tem que cuidar isso, então? Tem que cuidar isso. Ou é melhor não ter, deixa quieto. Mas se tu for ter, ele tem que estar atualizado. Rui, vistoria cautelar, cara, que a gente fala tanto aí, ela é mais segura como vistoria? Ela tem mais itens como vistoria? Qual é a diferença da vistoria e vistoria cautelar? Cara, eu tenho duas opções de vistoria lá, ou seja, 2 produtos na minha empresa. A vistoria de transferência, que ela é feita pelo cidadão que quer fazer qualquer alteração no documento. O documento tem alguns itens. Proprietário, né, o titular, endereço, cor, tipo de combustível, potência cilindrada, quantidade de passageiros, qualquer uma dessas informações. Se tu quiser fazer uma modificação, exige-se a vistoria de transferência, né? A vistoria cautelar é um outro produto que a gente oferece, que eu ofereço na minha empresa, que eu vou pegar esse carro, eu vou fazer uma avaliação minuciosa dele, dos itens identificadores, também como uma vistoria de transferência, dos itens de segurança e mais a fundo disso, a gente vai fazer uma análise da parte estrutural desse carro,
para verificar se esse carro tem ou não uma batida ou alguma coisa que comprometa a estrutura dele, ou seja, é um veículo monobloco. Sim. Ele tem coluna A, B e C, caixas de ar, longarinas. Qualquer parte estrutural tem o painel dianteiro, painel corta-fogo, painel traseiro. Qualquer alteração que tiver nessa parte estrutural, ele já passa a ser passível de não aceitação por companhia de seguro. Um exemplo, tu está comprando um carro, tu quer saber como é que está esse carro, tu não quer pôr a tua família em risco. Sim. Tu vai lá, leva para a gente vai tirar as borrachas, é 1h30 no mínimo em cima daquele carro, olhando as borrachas, olha por baixo a longarina, ilumina, vê se tem. As longarinas, ela tem alguns recortes, oblongos, ranhura, que é justamente para fazer a função de uma colisão frontal, ela abrir para que o motor caia e não venha para cima dos ocupantes. Sim. A primícia da indústria automotiva é preservar o receptáculo onde estão as pessoas ali dentro, a vida. Então ele sai para não quebrar a perna. Tá. A partir do momento que ele é recuperado, nós temos uma fadiga no metal. Tecnicamente, aí, né, um engenheiro mecânico poderia te dizer isso com mais detalhe. Mas a fadiga no metal, tu tens aqui uma coluna, uma longarina, onde ela foi batida, depois ela foi colocada no lugar através de ciborgue, repuxa e bota no lugar. Esse local onde ela dobrou, nunca mais vai ter a mesma resistência original. Uma próxima batida, isso aqui vai entortar com muito mais facilidade. E aí põe em risco quem está dentro do carro. E ninguém quer isso. Então, vamos fazer uma avaliação da estrutura do teu carro. Tem um dano nessa parte estrutural. Aí fica a teu critério. Eu compro ou não compro? Boto isso na negociação ou não ponho? Então, a avaliação, a vistoria cautelar, na realidade, ela vai te dizer se o carro tem ou não esse tipo de avaria. Para te saber que tu está comprando um carro que não tem emenda, que ele não tem reparos de estrutura, enfim. É importante, então, a vistoria essa de transferência e a cautelar é mais minuciosa. As duas são válidas, as duas são ok, depende da função que quer. Exatamente. Só a vistoria cautelar, ela não é aceita no Detran. Ah, perfeito. Tá? Eu tenho toda a responsabilidade civil sobre aquilo que eu vou te fornecer informação em forma de documento. Se eu te emito um documento dizendo que o teu carro está apto e tu compra esse carro, faz uma vistoria de transferência, transfere para o teu nome. Lá na frente, se tu for em outro lugar e for identificado que aquele carro foi objeto de um acidente, eu tenho essa responsabilidade sobre o carro. Eu vou ter que te indenizar daquilo que eu disse para ti. Tu comprou baseado na minha informação. E o que é mais corriqueiro acontecer para uma reprovação de vistoria? Cara, pneus, desgaste excessivo, parte elétrica, vou te dar um exemplo da luz de placa. Luz de placa, se eu não me engano, da multa, a última vez que a gente viu estava em torno de R$120 a multa para iluminação de placa. E aí chega lá, tem duas iluminaçãozinhas, ali, duas lâmpadas, uma tá queimada. Ela tem que ser trocada, a gente vai anunciar e tem que ser trocada. Porque um engenheiro já colocou aquelas duas iluminações por algum motivo. Sim. É comum a gente escutar, às vezes, o cidadão chegar lá e dizer, pô, mas tu vai reprovar porque está uma queimada? Cara, ela tem essa função e a gente é cobrado por isso, né? Nós somos portariados, somos autorizados pelo Detran e pelo Denatran para fazer isso e a gente tem que executar essa função com excelência. Sim. Tu imagina, cada carro, para uma frota, pega um modelo de um carro só, pensa num aí, tu imagina quantos carros desses são fabricados num período assim, né? Quantos soquetezinhos, fio, lâmpada, quanto que a indústria não iria economizar naquilo ali? E os caras não economizam, eles põem aquilo ali porque ele tem uma função. Então a gente é obrigado a cobrar, né? Vidros, vidro trincado, vidro quebrado, existe uma tolerância de medida e o local. Na faixa do motorista não existe tolerância, na faixa do carona em até 12 centímetros, se eu não me engano, mas tem uma tolerância de... Até a questão do vidro está no FL Entrevista do Dr. Marcelo Araújo, a gente fala justamente sobre isso. Eu repercuti um vídeo de um motorista fazendo um vídeo do cara que tinha um excesso de carga no veículo da frente e atrás ele estava com o vidro quebrado. E muita gente criticou, está fazendo vidro de coisa, mas está com o vidro quebrado. E o Dr. Marcelo explicou essa questão do vidro trincado, que pode haver, mas tem uma tolerância que é a questão de segurança. Tem uma tolerância, exatamente. Né? Aquelas estrelas, bateu alguma coisa, ficou uma estrela, aquilo ali, inadmissível.
pequeno na lateral, assim, ó, onde gira o limpador de para-brisa do motorista na frente, na cara do motorista, ali a tolerância é praticamente zero, ali não pode ter nada, é a visão dele. Rui, então, para fazer uma vistoria, questão de quanto tempo mais ou menos? Porque o pessoal sempre diz, quanto tempo? Cara, depende muito do carro, existem alguns carros que são mais complicados, né? Número do motor, às vezes, que a gente não tem acesso ao número do motor, alguns veículos que a gente não tem acesso ao número do motor. Quando a gente não tem, a gente comunica ao cidadão, a gente colhe todas as informações, pede com que ele leve até o mecânico da confiança dele e depois a gente desloca um vistoriador até lá para fazer a fotografia do número do motor só. Depois ele monta e volta, porque a gente não tem acesso no número do motor. Precisa ser fotografado esse número do motor. Porque pode ter alguma alteração de algum motor que foi trocado e... Quando a gente olha, a gente analisa, faz análise do número do motor e do número do chassi, aquele velho questionamento, tá, mas não, o número que está no documento não está ali? Uma coisa é o número, a gente olha e confere os números. Bateu? Bateu. Morfologia dessa numeração e a base onde ela está gravada. No caso do motor, a base pode ser fresada, porosa, pode ser lisa, pode ser... Cara, depende do tipo da base, tá? E a marcação, ponto a ponto, ponto sobre ponto, escavada, puncionada, dependendo do ano do carro, do modelo do carro. E isso vem de fábrica? Sim. Não é alguém que fez isso, não é alteração? Não, existe um cada gabarito, fabricante né? tem o seu. Exatamente, um gabarito. Cada fabricante tem o seu e dentro de um fabricante, às vezes, o modelo do carro e o ano dele também diverge. Então, é muitos itens para serem Sim. A gente tem um banco de dados muito grande, que a gente faz por comparação. Acontece, às vezes, de tu pegar um carro e ele vir com a numeração padrão. E, de repente, apareceu um carro com a numeração tá estranha, tá diferente. Desequilibrada, descalibrada, perdão. O descalibre. O que a gente tem que fazer? Reprova, solicita para o fabricante uma carta laudo, que é o fabricante se manifestando a respeito daquilo ali. De fato, fui eu que fiz. Pronto, a carta laudo exime qualquer um de qualquer culpa. Foi o fabricante dizendo, não, isso realmente aconteceu por um descalibre da máquina que faz o número do motor. Se o fabricante negar e dizer não, aí é porque possivelmente é uma adulteração. Aí a gente bloqueia o carro e solicita uma avaliação do Instituto Geral de Perícia. Essas gravações de chassis, motor, as etiquetas autodestrutíveis, isso é responsabilidade do fabricante em comprovar se houve alguma alteração, se é dele a alteração legalmente ou não? Sim. A etiqueta autodestrutível. Maganinho, acho que 95% das adulterações que eu já peguei em veículos na minha empresa começou pela etiqueta autodestrutível. Ela é um item extremamente fundamental para a gente, né? Ela cria um certo desconforto quando tu diz assim, ó, não podes transferir o carro porque a tua etiqueta está danificada. Às vezes, em lavação, o cara passa produto químico, está limpando o caixilho de porta, a resolução fala 2 etiquetas autocolante e também destrutíveis no caso da tentativa de sua remoção no batente de porta dianteira lateral direita e no compartimento do motor. E às vezes, imagina, compartimento do motor, calor, esfria, esquenta, é água que às vezes entra quando o cara passa por uma poça d'água, sujou, é óleo, aquilo ali está sujeito. Se não for uma etiqueta muito bem feita, a 3M, eu acho que tem uma das melhores ali, mas tem fabricante que bota uma etiqueta que não é tão boa e ela some. Se sumiu e a gente não tiver leitura, reprova. Não quer dizer que tem alguma alteração, pode ter caído no processo geral da coisa. Exatamente. Para te ter uma ideia de como ela é importante, a nossa delegacia aqui de Balneário Camboriú, a delegacia regional, ela nos solicitou através de uma comunicação interna aos vistoriadores que se fosse impressa a foto dessas 2 etiquetas no verso do laudo. Então a gente tem que pegar e imprimir. Lá eles verificam, se ela não der leitura, eles nos questionam, por que essa etiqueta aqui está ruim? Né? Vocês não conseguiram ver? E a gente tem que justificar, tem que explicar. Então é importantíssimo uma vistoria, se quer, para a própria segurança, está comprando um veículo, tem a de transferência, mas a cautelar garante a procedência e também a condição que esse veículo está. Sim. Se foi emendado, não foi, porque às vezes o pessoal faz qualquer coisa também, né? Deve passar cada absurdo. Tem. Cara, o mercado é muito comum. Nós estamos numa cidade onde a construção civil é forte.
Existe muito caso do cara comprar carro em leilão por um preço muito abaixo, arrumar, gastar, vamos dizer assim, 1/3 do valor e jogar o carro por tabela FIP. Um carro, por exemplo, um caminhonete aí de 180 mil, 150 mil reais, o cara comprou por 60, deu uma bola, então o cara vai ganhar 50, 60 mil em 3 carros, cada um ele ganha 100, 100 e poucos pau, para jogar numa negociação da compra de um imóvel, depois isso aí vai passar para transferir para alguém. Entendesse? E aí é o seguinte, faz a vistoria cautelar e identificou com quem é que fica o prejuízo. Sim. Aí a gente entrega o laudo cautelar para quem solicitou e ele que vai procurar os direitos. Exatamente. Já aconteceu o caso do cara ser enganado, né? O vendedor, a pessoa que vendeu o carro para o cara, sabia que tinha um histórico de leilão, não falou, e sabia que o carro tinha indícios ali de batida e tudo mais. E vendeu. E o cara estava lá numa festa lá e um amigo viu o teu carro foi batido e tal. Ele foi, questionou, veio, fez uma vistoria, fez a cautelar e usou essa cautelar num processo, entregou na mão do advogado e o advogado usou num processo, está usando num processo para justamente tentar pedir indenização com relação à má informação. Cautelar a qualquer momento pode ser feito, então? A gente faz um agendamento, Maganin. Não, mas assim, eu estou andando com o carro há 1 ano e acho que está estranho, sim, posso fazer. Sim. O Código de Defesa do Consumidor, se eu não me engano, e o Código de Defesa Civil, ele tem os itens ali que ele te protege. Tu comprou um carro, tu vai vender para um terceiro e apareceu que esse carro tem histórico de leilão. Só que o cara que te vendeu não te falou, omitiu. Tu consegue desfazer o negócio e pedir indenização daquele que te vendeu, pela falta de informação. Então, para ver a importância de uma vistoria veicular, que às vezes a gente pensa que é só perder tempo, né? Não. A responsabilidade civil de nós que estamos emitindo o laudo é muito grande. Tu está comprando aquilo ali baseado naquela minha informação. E que tem que ser verídica. Claro. Né? Por isso que é importante sempre procurar também uma vistoria, um vistoriador credenciado ao Detran? Isso. Todas as empresas de vistorias que estão funcionando, elas têm credenciamento pelo Detran. Né? Todas elas, o Detran permitiu, né? Através de umas regras que ele exige da empresa de vistoria, que tem que ser cumprida, para poder receber essa autorização. E a partir desse momento ele passa a ter essa responsabilidade civil. Se errei um motor, se o motor é adulterado e daqui a pouco lá na frente ele vai passar para outra pessoa, passar em outra vistoria e caracterizou e a outra vistoria verificou que o motor é adulterado, para tudo o processo lá, reprova, o motor é adulterado, chama a polícia militar recolhe o carro, vai ser instaurado um procedimento com o delegado de polícia e o delegado de polícia vai fazer a investigação. Beleza, quem foi que deixou passar? Foi o Rui da Autovisão lá? Beleza, tem que indenizar o cara. O cara não pode ser... Ele confiou a ti essa missão. Claro, essa é a nossa função. Legal, então. Rui, obrigado pela tua participação aqui no FL Entrevista. Com certeza tem muitos outros assuntos. A gente não falou em alteração de odômetro e em várias outras situações, né? A gente vai voltar em outra oportunidade aí com a FL Entrevista com o Rui da Silva, ele que é sócio administrativo da Autovisão Vistoria Veicular. Obrigado, Rui, pela tua participação e pelo esclarecimento aqui ao nosso telespectador. Maganin, teu canal é um canal bem visto aí. Se alguém tiver dúvida e quiser te mandar perguntas aí, com certeza, a hora que tu quiser, eu estou à tua disposição. A minha empresa está de portas abertas até da casa. Então, pode fazer pergunta, qualquer dúvida, a gente tira e a hora que tu quiser voltar aí em nova entrevista aí, tamo junto. Com certeza, esse é o FL Entrevista, essa função, esclarecer, tirar dúvidas de forma simples e do dia a dia de todos os nossos seguidores, telespectadores que nos acompanham, tanto pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo ou também pelo canal Demais da NET, no canal 13 para Balneário Camboriú e Itapema, canal 6 para Itajaí e Navegantes. A gente volta sempre com temas polêmicos e esclarecedores. A gente volta então no próximo FL Entrevista com outras novidades, curiosidades e esclarecimentos.